8 horas da manhã, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Vai ter auxílio emergencial, sim. Foi o que garantiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de uma conversa com o presidente do Senado Federal. É um anseio da população mais vulnerável, né? Diante das dificuldades ainda impostas pela pandemia, a chegada da vacina no Brasil ainda não garante a tranquilidade necessária, né, para a retomada das atividades, né? E alguns estados, alguns municípios ainda decretam lockdown, ainda decretam medidas impositivas aí de quarentena que prejudicam aqueles que dependem do recolhimento diário do seu sustento para conseguir colocar comida na mesa de casa. Os brasileiros foram beneficiados no ano passado com auxílio emergencial, em média R$600, podendo chegar até a R$1.200 para as mulheres que são chefes de família, e depois um auxílio emergencial de R$300 num segundo momento. Para esse ano não estava previsto nenhum tipo de auxílio. Com a gravidade ainda da pandemia, a equipe econômica foi sensibilizada e agora já admite a possibilidade da volta, né, do auxílio emergencial. Foi o que disse ontem à noite o ministro da Economia, Paulo Guedes, que se encontrou com os novos presidentes da Câmara e do Senado. E agora houve uma vitória expressiva de um novo conjunto de forças políticas de centro-direita que tem uma pauta bastante afinada conosco, já estavam nos ajudando antes e vão agora acelerar as reformas. As privatizações devem andar, a independência do Banco Central, o gás natural, o marco regulatório para retomada de investimentos, tudo isso está lá. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os problemas sociais já existentes. Ou seja, o auxílio emergencial, na visão do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem de ser para os mais necessitados. Então, a metade do grupo que recebeu no ano passado. Lembrando que no ano passado, quem recebia o Bolsa Família deixou de receber o Bolsa Família para receber o auxílio emergencial e outros programas sociais do governo. Claro que há um componente político aí nessa história toda. O presidente Jair Bolsonaro é candidato na eleição de 2022. No ano que vem vai tentar a reeleição, já tem deixado claro isso. E ele sabe, né, nas pesquisas de intenção de voto, principalmente nas regiões mais carentes do país, que a popularidade dele cresceu com esse tipo de benefício. Mas a equipe econômica não quer extrapolar o teto de gasto novamente. Tem que ter decreto de calamidade, tem de ter contrapartidas. Você ouviu aí de viva voz da boca do ministro Paulo Guedes. Não é algo que pode abrir a porteira para o gasto e o governo fecha os olhos então para o problema que vem. Porque a conta uma hora chega. A conta do ano passado vai chegar e a conta de uma eventual exagero, né, também chegaria no futuro. Então, o que a equipe econômica quer, e isso foi passado ontem para os presidentes da Câmara e do Senado Federal, é uma contrapartida. Precisamos ter uma redução de gasto, precisamos achar essa receita para garantir o valor do auxílio emergencial. Quanto vai ser o auxílio emergencial? Ninguém sabe também. As contas estão sendo feitas. É claro que os políticos querem um valor mais alto, né? Principalmente para que possam ficar bem com essa camada da população, com essa classe social que é a dos mais vulneráveis, aqueles que realmente precisam do auxílio. E a área econômica segura um pouco aí esse anseio político, né? Coloca um pouco o pé na realidade, porque sabe que as dificuldades vão implicar em dificuldades no futuro e por isso é preciso saber exatamente a dimensão, né, do valor que vai ficar estipulado para essa ajuda aos mais vulneráveis. De qualquer forma, o assunto está colocado. É bom ver essa movimentação, né, Thaís, Cláudio Humberto, ouvintes da Rádio Bandeirantes, dos políticos, porque fazia tempo que a gente convivia com uma certa paralisia. Pelo menos no discurso a coisa está andando. Importante que ande também, não só nas palavras, mas também nas ações a partir de agora, né, Cláudio Humberto? Exatamente. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, essa questão, essa solução estava quicando, né? Tinha que encontrar uma maneira de arranjar dinheiro para pagar as pessoas, sobretudo as mais necessitadas. A condição do estado de calamidade, decretação do estado de calamidade, isso foi feito também no ano passado, a gente se lembra, né? Antes de a Câmara votar o projeto que definiu o valor do auxílio emergencial, houve um decreto de calamidade pública, durante
que vigorou até 31 de dezembro. Então, a calamidade pública é um passo essencial, o ministro não disse mais do que a lei prevê, né? Mas seja qual for aí o cuidado burocrático ou legal que se deva tomar, o que não pode é esse imenso contingente de pessoas. Quando o ministro fala em metade, são mais de 30 milhões de brasileiros que não têm condições de colocar comida sobre a mesa sequer, né? Então tem que encontrar uma maneira. E a alegação até agora é de que não havia o chamado espaço fiscal, ou seja, não havia de onde tirar esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial. E aí há várias pistas de onde que estava esse dinheiro, onde se encontra esse dinheiro, onde é que o governo gasta um dinheiro que poderia ser aplicado em favor diretamente da população. E a gente assistiu esses dias, né, a divulgação pelo Ministério da Economia de um relatório da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia sobre as estatais no Brasil, né? Sobre os benefícios que são pagos às estatais federais no Brasil. Eu estou me referindo somente às federais, porque as estaduais são outro escândalo, né? E aí eu fui esmiuçar esse relatório e verifiquei que o relatório consta que 19 estatais federais, apenas 19, são centenas, mas só 19 consomem do Tesouro Nacional por ano 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais. São empresas deficitárias, só dão prejuízo, mas assim, não estão muito preocupadas com isso, porque tem lá o Tesouro Nacional, que é dinheiro que sai do nosso bolso. Aquele dinheiro do Tesouro Nacional é o dinheiro do imposto que a gente paga com o nosso salário. Aquele pedaço do salário que é retirado em impostos vai para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional pega esse dinheiro, pega 17 bilhões para cobrir prejuízo de empresas estatais. Ora, 17 bilhões daria para fazer uma festa do ponto de vista de programas sociais aqui no Brasil. 17 bilhões, por exemplo, corresponde a 70% do valor do Bolsa Família, por exemplo, só para se ter uma ideia. E o mais curioso é que essas estatais que dão esse prejuízo aos cofres públicos são as mais generosas na distribuição de penduricalhos, de benefícios de todos os tipos para os seus diretores e funcionários. E a gente ali pagando, só pagando, né? Nós sustentamos uma estatal chamada GHC. Já ouviu falar, Pedro? Thaís, você já ouviu falar numa estatal federal chamada HCPA, INB, EPL? É assim, é um inferno. São 19 empresas absolutamente inúteis que existem para que a gente possa pagar, sustentar os penduricários, abonos, benefícios inclusive superpostos. Nós pagamos auxílio refeição e pagamos também uma cesta alimentação. Entendeu? E 13 vezes. Por que 13 vezes? Porque a 13ª cesta, no valor ali que varia até R$ 1.500, R$ 2.000, é o que eles chamam de auxílio peru. Quer dizer, chega em dezembro, eles ganham duas cestas de R$ 1.500, a outra é peru, para o peru de Natal. O povo com fome, as pessoas precisando de encontrar, e o governo de encontrar uma solução para o auxílio emergencial, né, e estamos falando de quantidades irrisórias do ponto de vista da manutenção de uma família. E essas pessoas, esses pobres, né, toda a população brasileira, sustentando o auxílio peru para malandro de estatal, né? Então, assim, tem de onde tirar. O que o governo precisa é ter a coragem de tirar, né? Tem que estabelecer uma norma que empresa estatal que não tem condições de se sustentar, fecha. Simples assim, né? Te vira, meu caro. Não venha, tira a mão do meu bolso, né? E liberando, portanto, uma quantia importante de dinheiro que pode ser utilizada em benefício direto da população. Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ontem, o cientista político Fernando Schiller disse o seguinte: são dois os caminhos. A gente sempre tem vários caminhos para escolher na vida, nesse caso são dois. Ou é o caminho de sempre, de gastar mais e passar a conta para o próximo,
que a gente tem visto se repetir há tanto tempo, não é? Você gasta, dá uma ajeitadinha ali na lei para não ter problemas e passa a conta para o próximo governante, que às vezes, por sorte ou por azar, pode ser você mesmo, aí você pode administrar a própria bomba que você plantou, vídeo que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, ou você pode ter a decisão mais difícil e mais corajosa, mas que mexe também com muita gente, que é de cortar gastos. Não é fácil, mas escuta, se fosse fácil, muita gente já tinha feito, não precisava de congresso, de presidente, de ministro, de estrutura, etc. Acho que a gente está chegando aqui num ponto muito importante de decisões do governo Jair Bolsonaro. A gente já falou aqui, primeiro ano de governo é ano de adaptação, segundo ano, pandemia, foi tudo diferente. Terceiro ano, com alinhamento entre o executivo e o legislativo. O executivo conseguiu eleger o presidente da Câmara e do Senado que mais tem proximidade com o poder executivo. Isso é muito importante. Em breve a gente vai saber o quanto de pauta no Congresso estava parada porque o governo federal não tinha interesse ou o quanto de pauta estava parada porque o então presidente Rodrigo Maia sentava em cima de projeto. A gente vai descobrir isso agora. Espera mais 1, 2, 3 semanas, a gente vai descobrir. A questão agora é a gente observar qual dos caminhos será trilhado e cobrar também, não é? Porque o caminho de sempre, a gente sabe que traz uma conta, e uma conta muito alta. A necessidade de haver um auxílio maior para a população brasileira, não só nesse momento tão difícil, mas vai ser uma longa trajetória para que a gente saia dessa situação causada também pela Covid. Não só por ela, mas também pela Covid. Então isso vai ter que ser estruturado de alguma forma e é bom a gente lembrar o nosso ouvinte. É para isso que os governos existem. É para isso que a gente paga imposto. É para atuar quando precisa, é para distribuir renda em momentos mais delicados, é para organizar a sociedade. Aliás, por falar em imposto, ontem o novo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre reforma tributária. Disse que até outubro, vamos anotar no calendário, outubro, o país terá um sistema de cobrança de impostos mais justo e simplificado. Temos uma previsão de que de 6 a 8 meses nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. Qual reforma ainda não está muito claro. Agora, qualquer coisa que melhore o sistema tributário, pelo menos simplifique, já é um avanço. Se a gente tiver no governo Bolsonaro, como houve a aprovação da reforma da Previdência, depois a aprovação da reforma tributária, serão 2 importantes passos em relação à modernização de legislação no país. Ainda tímidos, ainda vai faltar, nunca dá para agradar todo mundo. A reforma tributária é mais difícil, porque mexe com o bolso de estados e municípios, vai ter muita gritaria, mexe com o setor privado, mexe com todo mundo. Então não vai ser fácil, mas se isso de fato acontecer, a gente vai estar andando numa velocidade que o país precisa. É para a gente observar a partir de agora, vai ser muito interessante entender qual vai ser a composição que vai existir no Congresso Nacional, a relação com o Poder Executivo, o quanto vai ser cobrado de conta em ambos os lados e o quanto de fato a gente vai conseguir colocar um pouco mais de ritmo, não é? No Congresso que do ano passado ficou praticamente parado. Jornal Gente aqui pela Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você nos acompanhar em áudio e vídeo. Minuto de